Mas os motivos que fazem com que os chineses brinquem com os angolanos é este. O governo angolano tem dívida milionária com a China e o governo não tem autoridade moral de vir apelar ou prender os chineses. Nós temos visto, por exemplo, na televisão, na TV, olha, prenderam o chinês. Hoje é quarta-feira, amanhã quinta-feira o chinês está em casa. Muitos chineses são repatriados diariamente. Depois regressam. Quantos chineses isto não é temos em verdade. Angola? Eu não resisto a alguém que foi repatriado e regressou. Tá bom, foram, outros vêm. Não, mas nós não podemos falar no vazio. Tem que dizer que não conheço um chinês. Tens que dizer. Especialistas de relações internacionais afirmaram recentemente que a relação entre Angola e a República da China pode ter contornos diferentes, atendendo às más práticas que algumas empresas da cidade da China têm implementado face aos seus profissionais. E vimos a falta de contratos, má alimentação, falta de transportes, falta de seguros de acidentes. Vimos também várias outras empresas dentro da cidade da China que praticam crimes, como por exemplo a fabricação de notas falsas, neste caso. Também vimos algumas clínicas clandestinas dentro da cidade da China. Isso levanta os especialistas a dizer que esta atitude de muitos empresários chineses pode criar uma instabilidade entre as relações dos dois países. Dr. Biju, começo por si. Como é que podemos analisar esses fenômenos todos que a cidade da China vive nos últimos anos, isto é, desde 2016 até hoje? Pois é, muito obrigado. Como disseste e bem, cidade da China, aquilo tornou uma cidade totalmente dependente, não é? Que já era hora para o nosso Estado poder ter aquilo que é o maior controle, não é? Daquela comunidade na qual lá habitam. Portanto, muita coisa. E eu penso que até nesta televisão já falamos um pouco sobre esta população, não é? Dizer mesmo cidadãos que são estrangeiros, falando propriamente chineses. Portanto, aquilo que tem havido naquele recinto. Tratamento que não justifica aquilo que é a nossa sociedade. Portanto, há alguns serviços que lá têm sido praticados que não é bom, não é? Que não é bom para aquilo que é a nossa sociedade. Portanto, maltratos diretamente, que difere aquilo que são direitos humanos. Vimos também algumas fabricações de alguns produtos que diretamente têm beneficiado aquilo que é o povo angolano, né, a nossa sociedade. Portanto, algo que não é bom, tanto para ele que lhes importa ou importava, era mais a receita, nós estamos a falar de dinheiro, portanto é o lucro, não olhando aquilo que é a saúde humana. Portanto, chegou aquilo que são as denúncias, não é? Depois de serem acionadas, o Estado agiu a tempo e hora e continua até agora fazer aquilo que são os seus trabalhos, trabalho de apretagem, de poder fiscalizar melhor de todo qualquer sentido, ou seja, recinto onde habita o chinês. E eu tenho, às vezes, acompanhado esse trabalho, fico à mente, não é, daquilo que são algumas fábricas desses cidadãos estrangeiras, no sentido de poder melhorar aquilo que são a qualidade dos nossos compatriotas, nossos irmãos angolanos que prestam trabalhos diretamente a esses chineses. Dr. Laurindo Mendes, temos ausência do Dr. Manuel Pembele e estendemos o nosso especial abraço, não é? A família de Manuel Pembele. Sabemos que o Dr. Manuel Pembele tem infelicidade, morreu o irmão do pai e encontra-se neste momento a caminho à cidade do Uíge, a província do Uíge, e só para poder também fazer
recordar aos colegas. E, doutor Laurino Mande, avançamos esses maus tratos na cidade da China. De quem é a culpa? Bom, primeiro é preciso verificarmos onde é que parte, não é, a dependência de Angola para com a China, não é, para que houvesse esses maus tratos, falta de respeito dos empresariados, tanto chineses, para com os nossos compatriotas angolanos. É que Angola deve à China, não é isso? No processo da reconstrução do país, Angola pediu dinheiro à China e até o momento o governo angolano nunca especificou de forma taxativa quanto é que deve, mas ao longo das minhas pesquisas há uma fonte que diz que Angola deve cerca de 20 mil milhões de dólares à China. Portanto, esse dinheiro o governo angolano recebeu naquele meado de 2000, 2, 3, 4 para o processo da reconstrução do país. Não é que eles chamam de reconstrução do país, que até hoje eu não vejo o país reconstruído com dinheiro que receberam da China. Significa, desde o momento que Angola deve à China, logo Angola está dependente da China. O que é que ocorre? Ocorre que agora os chineses vêm para Angola, não é? Tanto estão a construir essas cidades da China, temos aqui a cidade da China do Zango, depois pegaram mais uma outra cidade da China, e tantos outros, o shopping, e os chineses vêm aqui, a Brencônica, Cyber, quer dizer, tudo, se implantaram aqui. E esses chineses que estão a vir aqui desrespeitam claramente as normas e leis do país. Primeiro, não respeitam a Lei Geral do Trabalho, não é? Aí, se formos a ver o tempo da atividade laboral que eles implementam nas suas empresas chinesas, aquilo é 24 sobre 24, quer dizer, aquilo é uma escravatura moderna que nós angolanos estamos a passar para com os chineses, não é? Portanto, o angolano trabalha 24 sobre 24 nas empresas chinesas e os salários são míseros que não correspondem com o salário mínimo nacional. E isso o governo angolano, não é? Sabe claramente, sabe o que está a ocorrer na cidade da China, nas empresas chinesas. Portanto, por que não atua de forma eficiente? É porque nós, angolanos, como governo, temos dívida com a China, se vamos perceber. Portanto, essa dívida que Angola tem com a China é que faz com que ele não choque de forma direta, porque o chinês vai querer cobrar essa dívida e depois o próprio angolano não tem esse dinheiro para pagar. Portanto, essa é a contundência que existe entre Angola e China. Nós somos dependentes e tem feito como... Doutor Biju está não, é normal. É normal. Eu não sei isso. É normal. Angola tem a dívida com a China. A China deve maltratar os angolanos. Eu não sei se ele conseguiu perceber a pergunta que o Macau colocou. Sim. Uma coisa é dívida, outra coisa é maltrato. Deixa só um minuto. Foi falando e eu apreciando. Essa é a minha educação. Portanto, uma coisa não tem nada a ver. Não, deixa eu só terminar. Uma coisa não tem nada a ver. O facto de eu ter dívida consigo, eu não posso, não é? Ou o doutor Laurino não pode criar, não é? Aquilo que são a falta de respeito. Portanto, isso tem a ver com a educação. Um filho bem educado em casa, por mais que haja, ele sabe como resolver o seu problema. Portanto, eu também não estou aqui em crer que esse seja o motivo ou o problema dos chineses, não é? De maltrato. Portanto, alguma coisa que faltava ser acionado, e dizia nessa parte, devo concordar, o governo angolano, então logo que tomou este conhecimento que houve maltrato por parte de nossos angolanos, nossos irmãos, ele agiu. Portanto, se olhares até, falou muito bem daquilo que é a Lei Geral de Trabalho, dos trabalhadores, foi revisto. Portanto, daqui a dias vai já entrar... Foi revisto, isso vai entrar em vigor em março. Sim, exatamente, em março foi revisto, assim, tendo em conta esses pormenores todos, para poder também assegurar que eles são os trabalhadores. Agora, deixa-me só terminar. Sim. Isso não é verdade, não é de bom tom. Sim. O facto, Angola como lega tem dívida não é com a China. Tem dívida. Pronto, tem dívida com a China. Sim. Os chineses devem vir aqui brincar. Estão a fazer isso. Estão a fazer, indicamente tem a ver com comportamento e educação. É que eles têm, atenção. Eu não estou a dizer. Uma coisa não tem a ver, porque eu também não estou aqui em crer que o presidente chinês mandou aqui os seus compatriotas para vir trabalhar aqui na China e faltar aí respeito como tem sido. Isso é uma questão de educação. Sim, eu não estou Mas a dizer. o povo, aquilo que eu também, o Estado angolano, Sim. está a colocar limite a essa falta de respeito. Não é limite, eu não estou a dizer. Ora, não posso aqui vender o peixe ou eu não estou a emocionar-me com as câmaras e dizer que eles estão a fazer porque... Eu não estou a dizer, que causa justificativa. Você vai dizer assim. Não, essa é a tua forma de Angola pensar. é dependente da China.
E a forma desrespeitosa... Isto não é verdade. Isto não é verdade. A forma desrespeitosa que os chineses Nós ganhamos tratam nossa os angolanos... independência em 1975. Sim, Eu mas nós preciso independemos aprender da isto. China. Não, isso não é O verdade. cyber, não é tudo, verdade. China. Não é verdade. É Isto verdade. Nós Porque pegamos você não dinheiro sabe da China. desenvolver isso também se criar. Ninguém Mas vai lhe proibir a fazer. Nós podemos fazer isso. Doutor O problema Laurindo. é que desde o momento que Angola recebeu dinheiro da China, que os especialistas falam de cerca de 20 mil milhões de dólares, Sim. digo isso porque o governo angolano nunca em nenhum momento viu em tom de voz dizer que, olha, eu devo X milhões de dólares à China. Nunca disse isso. Significa que desde aquele momento, ou não sei dizer causa justificativa, desde aquele momento, os chineses vêm aqui faltando respeito, violando leis e normas, porque sabe que o vosso governo nos deve e o Esse é o governo não tem governo como também. falar com a China. Não Esse é o consigo. seu governo, Eu mas não é também meu se eu governo, for. eu não elegi, O Estado eu não elegi podia o agir. governo atual, O Estado elegi não o governo podia atual, agir. doutor Se Roberto. eu for, Eu estás não aqui a elegi- alegar. Sim, sim. O Estado também não podia agir nesses mecanismos que está a aplicar. Não, Portanto, não há nenhum mecanismo que o Estado está a aplicar. Aí não tem nenhum Biju, mecanismo. acha que estes maltratos, se o Estado pôr a mão, pode beliscar as relações entre os dois países? em nenhum momento, porque Angola é um país independente. Estava a dizer que Não é nós somos. independente. Estou a dizer que Angola é um país independente. Sim, sim. Angola, sendo um país independente, claro que tem normas e tem leis que qualquer cidadão tem que cumprir. E cumprimos. O que faltava muitas vezes para esse quesito, a gente está aqui a discutir, a abordar, portanto, faltava aquele espírito de angolano poder acionar, não é? O espírito de podermos nós denunciarmos alguns maltratos, porque alguns também são lidos e fazem parte do mesmo complô. Isso é verdade. Mas tão logo que foi acionado, e como estamos visto hoje em dia, já temos até linhas de podermos acionar e aquilo que são as denúncias, está a surtir efeito. Portanto, isso é que deve haver. Se o doutor Laurindo, se o doutor Laurindo sabe que, Laurindo, existe algo, por exemplo, tem a ver com maltratos, também deve fazer para poder ter aquilo que é o retorno, saber se, na verdade, o Estado angolano tem agido ou não. Porque aqui a lei funciona. Não, a E lei é não verdade, funciona para todos. Não, não é verdade. Doutor Laurindo Manda. Isto é verdade, a Não, lei não é verdade. funciona. A lei não funciona aqui nesse país. Não, a lei funciona. Não funciona. A lei Para ti funciona, não, né? A lei funciona. Não, a funciona. lei em Angola não funciona. Não, a lei Por que é que funciona. não funciona? Primeiro, as pessoas que escrevem, que elaboram essas leis, são as principais pessoas que não cumprem essas leis. Estou aqui a reiterar, não é causa justificativa, mas os motivos que fazem com que os chineses brinquem com os angolanos é este. O governo angolano tem dívida milionária com a China e o governo não tem autoridade moral de vir apelar ou prender os chineses. Nós temos visto, por exemplo, na televisão, na TV, olha, prenderam o chinês. Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira o chinês Temos está em tido casa. muitos chineses são repartidos diariamente. Bem, Não, depois porque- regressam. Quantos Não, chineses isto não é temos em Angola? verdade. Tem um registro, Quantos alguém que chineses foi temos em repatriado e Angola? regressou? Tá bom, foram, outros vêm. Não, mas nós não podemos Quantos falar no vazio. chineses Tem que temos em dizer que Angola? não. Mas nós Conheço um temos chinês. visto, de Tens acordo. que dizer, porque você está Sim. aqui nas câmeras. Eu Diga, sou eu assim. conheço um chinês que foi repatriado e depois regressou. Não, não estou a Portanto, dizer são ele. Eu estou a dizer, denúncias. nós Não é? podemos repatriar 2 chineses. Sim. Você repatria 2 chineses. Quanto é que cada dia, quantos chineses vêm aqui no país? É muito normal. E a questão não é de ser normal. Quantos É normal, angolanos mas vão só a que eles Portugal? criam essas Quantos empresas, angolanos diariamente violando viajam a normas, Portugal? criam essas empresas desrespeitando. Não, mas aquele que não dão comida desrespeitam, condigna aos os que cidadãos angolanos. desrespeitam, Mas o tem um governo sabe. tratamento, aquele que desrespeitam, Sim. tem tratamento específico. Não são tem, tratados. nos acompanha. Doutor Sim, sim. Laurindo Tem, Manda, sim, senhor. Tem. Qual seria, doutor Laurindo Manda, qual seria, no seu ponto de vista, a posição do governo? Primeiro é que o governo se livre da China. O governo angolano deve se livrar da China. Porque nesse momento o governo angolano está dependente da China. É como se fosse que é um escravo da China. Porque se formos a ver alguns dados, a China ocupa em primeiro lugar, não é isso? Como parceiro estratégico econômico da Angola do ponto de vista de importação e de exportação. A China está em primeiro lugar. Significa dizer, nós dependemos da China. Não é só Angola Eu que quando depende. devo- Não é só Angola que deve a Eu China. não posso é preciso discutir dizer do Mali, isso. do Senegal. Eu Tá sou bem, angolano, mas é só devo falar para de lhe dizer Angola. que não é só Angola Sim, mas que eu não vou deve falar a da China. Há Namíbia. muitos países que beneficiaram desse bom. Eu não vou Há falar da muitos países Namíbia, que não vou falar dependeram do disto. Guiné. Eu devo falar de Angola porque somos angolanos. Não, mas a Deve forma já dizer, como- então, primeiro devem se livrar da China, paguem a dívida. Só assim Angola terá autoridade moral de pôr ordem nos chineses. Não, isso não é verdade. Porque nesse momento não consegue pôr ordem. Doutor Laurindo Porque Manda, mínima doutor coisa Laurindo queixa-se no Manda. governo Não, chinês. isto não é verdade. É verdade. Não é Doutor verdade, Laurindo Sim, Manda. sim, sim. Não é o Estado como si, não é? O Estado chinês que
implementa as regras em Angola. Nós vimos que a cidade da China pertence a um empresário chinês que agregou várias empresas chinesas que funcionam dentro da cidade da China. Sim. Este empresário é que deve ser chamado a atenção ou ao Estado chinês? Como é que funciona, por exemplo, essa cidade da China? Foi construída através da linha de crédito. Ou seja, o governo chinês disponibilizou um valor, não é, para quem queira investir em Angola. Portanto, esse empresário pega neste valor e investe, constrói a cidade da China e quem quiser vem a sua loja na China. A cidade da China é tipo China. É por chamar cidade da China. Os equipamentos é que estão em Angola. Mas aquele espaço territorial, aquele estabelecimento, a gestão, neste caso. A gestão pertence à China. Quer dizer, a cidade da China do Zango é como se você estivesse na China. Logo, a própria comunidade é muito normal, é uma Sim. comunidade deles, mas precisa ter Estão a vender regras. o país, nós não estamos a dar conta, estão a vender o país. Estamos a vender o país, estamos a vender o país ao chinês. Onde é que está o problema? Onde é que está o problema? É que a gestão da cidade da China não é da tutela do governo angolano, é da tutela do governo chinês, porque a cidade da China só está no território angolano. Chinês, Isso não é verdade. Sim, o problema eles pagam é... imposto. Não percebi. Eles pagam imposto. Não pagam imposto, eles Não, têm pagam crédito, imposto, não pagam não. imposto. Pagam Doutor Belo. imposto. Estou a confundir com o doutor Belo, Doutor doutor Biju. Não Eles pagam pagam, imposto. pagam. Porque no princípio da linha de crédito, quando a linha de crédito Não é do verdade, Brasil, pagam imposto. Não pagam imposto. Nós Quando temos a lá linha da irmãos a França- trabalhar. Não, doutor. Nós temos Nós irmãos a temos pessoas trabalhar. A cidade da China. Eu aqui não queria tem outras fazer, cidades da China eu que não estão a queria fazer construir, produção, mas olhando, por no exemplo, Cacoaco, o esses shopping shoppings popular, não pagam imposto. não é? Já traz um modelo diferenciado daquilo que estávamos aqui a discutir. Portanto, o governo angolano também adotou um sistema, porque noutra hora era o chinês que empregava os funcionários. E da sua maioria, pronto, também com algumas regras que não era bem vista, não é bem-vinda até aos hoje. angolanos. Não, já não. Não. Não, é preciso Não, acompanhar a podemos ir dinâmica. na cidade Tá aí da muito China. não, estamos Não, a falar, não por estamos exemplo, da feira, não, shopping popular. E já traz, por exemplo, outra narrativa. Noutra hora, quem podia empregar, lá tem muitos chineses a trabalhar, se lá visitar e vai ver como é que aquilo está a funcionar. Portanto, o Estado é que emprega, percebes? Existe ali um equilíbrio de que 60% tem de ser angolanos e 40% tem de ser chineses. Já noutra hora não, o chinês definia e aplicava o que ele podia aplicar. Tantas coisas. Claro que sim, deve haver melhorias. Das cidades chinas, a forma desrespeitosas. Pagam mal os funcionários. Doutor Biju, vimos também, daqui em março teremos a Lei Geral do Trabalho. Será que realmente os chineses ou as empresas, sobretudo estrangeiras, não só os chineses, os malianos, os senegaleses, também têm o critério do salário muito baixo do que a lei diz? Vimos na cidade da China pessoas a ganharem 15 mil kwanzas a 30 mil kwanzas. Será que haverá uma fiscalização com esta nova lei? Vai haver. Por essa razão até, se nós vimos Igai, por exemplo, né, foi alterado a sua figura. Tanto são elementos que depois vamos também abordar, vamos analisar. Tudo isso para poder mudar aquilo que é o quadro que nós vivenciamos no dia a dia. Portanto, é necessário, não é? E esse nova lei geral do trabalho, portanto, vai poder trazer o rigor daquilo que é o trabalho. Há muita reclamação, alguma coisa não vai bem para com aquilo que é o trabalhador. Okay. Doutor Laurino Mandé, da mesma opinião, o que é que podemos esperar com a nova Lei Geral do Trabalho que entra já em vigor em março? Bom, eu não sou da minha opinião e eu não espero, quer dizer, tanta coisa assim positiva. Por quê? O problema de Angola não é a falta de leis e normas. Não é. Aqui em Angola temos boas leis, boas normas, né, e bonitas. O problema é o cumprimento das mesmas. Que significa dizer, a nova lei do trabalho pode entrar em vigor na primeira quinzena de março, não é? Agora é o cumprimento dela. O problema não estará na antiga ou na nova. O cumprimento desta. O que é que Quem falha? vai cumprir? O que é que falha para o cumprimento? Primeiro, os políticos, os governantes, são automaticamente também empresários. Peca-se ali. Eu sou ministro, também tenho uma empresa. E essas leis ali que estão a escrever a lei do trabalho foram escritas de acordo com a visão do político que também é empresário. E quando você levar essa lei do trabalho
na empresa dele, que é político, claramente que não vai conseguir cumpri-la. Nós temos a atual lei de trabalho que vem desde 2015 até hoje, 2024. Não é? Até hoje, está a dizer, hoje, janeiro. Então, é uma lei boa, mas não ninguém cumpre. Está vendo? Significa dizer, essa lei pode surgir, colocamos da cidade da China, o problema não é a lei, o problema é o cumprimento dela. Por quê? Porque quem pode fiscalizar a própria cidade da China também tem empresas, e as suas empresas também às vezes eles pagam mal os funcionários. Esse é o problema maior. Tanto aqui a questão no país não é a falta de leis desta ou daquela. Não, a lei de trabalho é bem-vinda, se é bem-vinda. O problema é que é o incumprimento dela. Não vão cumprir. Não vão cumprir. Doutor, não vão cumprir. doutor Ah, Biju, é da mesma doutor opinião que não. os políticos também são os empresários em Angola. É muito normal. Não é normal Não. que uma entidade Doutor, pública... quando foste falando, Doutor, eu isso fui é debate. Está bem, é debate, mas tem que deixar também para que eu mas possa eu- responder. É uma pergunta. foi Mas eu feita. sou ministro da Energia Mas está e bem, Água. foi feita uma Assim pergunta também vou ter uma também. empresa vocacionada à energia e água. Desde que ele não esteja aí Estado. diretamente a Não. indicar alguém. Não, atenção. Desde que O ele não chafariz de esteja. água, eu vou desviar para a minha empresa. Desde que ele não Vou esteja mostrar. envolvido diretamente e alguém poder Gerir. acompanhar ou gerir, Não. é muito normal. Agora, o que estava a dizer, que muitas vezes têm pecado nestas leis e são bonitos e dizia muito bem, eu acho que tem a ver com aquilo que é a nossa força, a força de trabalho. Portanto, muitos frutam daquilo que, ou seja, fogem dessa força. Por exemplo, aqui o doutor é daquele que não vai cumprir, porque já demonstra claramente que não vai cumprir. Não é que não vai cumprir. Não, Quer é dizer, isso. O que não. tem parecido para mim é a oposição, quando falo pessoal falar da UNITA. A UNITA é aquele que bem sabe criticar, e ele mesmo apresenta-se como um militante da UNITA. Sabe criticar, mas pôr mão na massa não quer ajudar. Não, nós Portanto, estamos onde é que nós vamos disponíveis levar para esse país? contribuir, doutor. Não, em nenhum momento. Não. Porque quando diz que isso não vai funcionar, O programa tá da certo UNITA que isso sempre não foi vai. inclusivo Não e é? participativo. Mas não participa. O EPLEG nos nega não querer nós participar Esse mesmo já é uma das oportunidade. decisões. É uma oportunidade para poder participar nessa nova Foi lei de jeito. aprovada, os deputados da UNITA aprovaram. Nunca aprovaram nada. Não, mas a Lei Geral do Sim, Trabalho. nunca aprovaram Não. nada. A Agora Lei tá Geral do dizendo que foi Trabalho. aprovada. Não, doutor Biju, a Lei Nunca Geral do aprovaram Trabalho. nada. Só o OGE que não aprovamos, porque Nunca é aprovaram um nada. bolo de manjar dos Nunca governantes aprovaram lá. nada. Mas a Lei E não Geral do fica Trabalho. bem. A Lei Geral do Trabalho foi aprovada por unanimidade. Os deputados da bancada parlamentar da UNITA aprovaram. Por unanimidade, Olha, já agora trabalho, requer contribuímos. pôr a mão na massa. Vamos Sim. trabalhar para Nos poder dinamizarmos convidem, isso. realizem as Não, no autarquias, momento. nós vamos participar de forma direta. É assim que se faz as coisas. Se a autarquia não Doutor participar, Lorindo, passa-me aqui. Há alguns políticos que, até mesmo a Assembleia, dizem que a UNITA só aprova projetos quando se beneficia, exato. como viaturas, dinheiros para a compra de atavios, casas, a UNITA aprova. Quando é para o bem do pacato cidadão, a UNITA abstém-se. Não é acha verdade. que a UNITA verdade. Não. visa apenas Isto é verdade. denegrir os Não, isso não é projetos verdade. que É ela visível, é que nós vimos. não é verdade. Mas é que nós Primeiro, vimos. tantas outras leis, a UNITA sempre tem aprovado, não é isso, de forma positiva, de forma favorável. Como? A única... Não, Alguma lei, doutor? a lei Geral do Lembra-se. Trabalho e tantas outras leis. A única lei que a UNITA nunca aprovou desde 92 é tanto o OGE, o Orçamento Geral do Geral. Estado. É lógico, nem eu, Laurindo, se eu fosse deputado, nunca na minha vida poderia aprovar aquela E está aí a aquela lei. fazer o quê? Não percebi. Está aí a fazer o quê? Estou aí a defender o povo. Defender o povo não significa aprovar um OGE que vai servir para o governo até roubar. Não é assim. Doutor que Lorindo significa. Mando, os deputados recebem regalias. Nós não estamos falando Este de não deputados. não é o tema, mas só para Não são poder representantes. Convidei um falar. deputado para falar sobre isso. Eu não tenho matéria suficiente para falar sobre os deputados. Eu não estou lá na Assembleia. Mas os deputados recebem tudo, mais alguma coisa, só não aprovam o Orçamento Geral do Estado, Sim, que porque- pode beneficiar o povo. Não, o orçamento não beneficia o povo. O orçamento geral do Estado não beneficia o povo. Nós temos vindo a ver. É um orçamento. Há escolas no país a serem construídas. Então não poderia haver escola. Não poderia haver escola. De forma Mas não geral. beneficia De a forma escola geral. como De se forma O geral. orçamento geral é para a sociedade, é para o É para povo. essa é a É para o lógica. cidadão. Isso é que poderia Os ser. salários, tudo tem a ver Isso com é o que quê? O poderia orçamento ser. geral. Qual salário? Mas como Esse não aqui beneficia? de 31 mil kwanza. Mas é o Esse salário aí que ele na que qual Leite assinou o Nido contrato. Está, Leite Nido está 30 mil, o salário base do cidadão É o 31. salário, É esse salário que vamos aprovar. salário, Não, é o não salário, podemos tudo justificar. bem, é o Sim. salário que na qual o cidadão assinou um contrato. Tem que ser salário Agora, digno. Não, isso é uma outra coisa, isso é uma outra Não, matéria. então é por isso que Não, não isso é outro aprovamos. tema a discutir. Sim. Mas estamos a falar de salário. Isso é Esse digno. salário, não entenda, doutor Lauro, é preciso também ouvir. Sim, sim. É virtude.
este salário é que ele assinou o contrato que eu vou receber. Agora, é baixo. Todos nós concordamos que o salário é muito baixo. Isso é verdade. É uma outra matéria por discutir. Mas é a Assembleia que tem aprovado essa lei para beneficiar esse funcionário público. E quando não assina, ou quando não aceita, não vai de acordo, não vai aprovar essas leis. Sim. Portanto, belisca a quem mandou para estar aí na Assembleia. Não belisca. Portanto, quando devem dizer que nós nunca aceitamos, Não belisca. nunca, não Porque o fica. cidadão Belisca, sim, normal senhor. não quer com que o salário mínimo seja 31 mil kwanzas. Este é outro tema a discutir. Vocês colocaram Esse é outro tema a discutir. Eu, como representante do povo, vamos supor que eu fosse representante do povo, eu não posso aprovar um salário como este. Mas de é que 31 está mil. ali, Então foi aprovado. aprovo. Não, mas é que está ali. Mas não posso aprovar. Mas você É por não isso pode que eu aprovar qual é o teu papel então na Assembleia O meu Nacional? papel é aprovar leis que beneficiam o povo. Não faz sentido. Esse Eu salário aprovar não uma lei- beneficia o povo. Não vai beneficiar. Enquanto porque é não 31 subir mil, enquanto não o arroz subir está 25. Qual é a lógica? Eu ganho 31, o arroz está 25 mil. Leite nido está 30 mil. Isso vai prejudicar Volto a então dizer, aprovo. volto a Fica assim. dizer que isso é uma outra matéria que deve se é que discutir. trouxeram O esse salário tema. mínimo já Sim. se discutiu algumas vezes. Sim. Embora não chegou até o topo, não é? Sim. Mesmo aquele que ganha 300 mil kwanza hoje, não é? Não é nada. Não, Porque mas o valor de compra, por que e que como então temos não se- assistido, Por que não sobem o salário para esse valor 200 e tal mil kwanzas, assim não é nada? essa é uma A UNIT proposta. Quer a dizer que UNIT tem que sempre levar isso. Tem vindo a apresentar Tem de se que levar o salário isso como mínimo uma deve ser 50 Mas mil tem de kwanzas. levar isso Se como uma fizer, proposta. vai se aprovar. Claro que tem de levar isso como uma proposta na Casa das Leis. Levou-se Agora, desde 2017. ô, doutor. pois, vamos esperar a sua hora. Agora, na hora de aprovar Sim. algumas outras leis, também de acordo tem que estar. Mas leis Se não que chega não só aquilo que você leva que tem que ser aprovado. Eu penso, não posso a aprovar coisa algo que não vai funciona beneficiar assim. o povo. Doutor Larino, mano, vamos mesmo já ultrapassar esse tema, mas antes eu coloco uma questão ao doutor Bijou. Doutor Bijou, clínicas clandestinas dentro da cidade da China que foi desmantelada e também falta de contratos e muitos dos funcionários quando há um acidente de trabalho é despedido e sem nenhum apoio da empresa que o contratou. Quem deve? O IGAI, a IGAI neste caso, ou o Ministério do Trabalho deve pensionar todas as empresas que funcionam dentro da cidade da China? Bom, é um dever do IGAI. O IGAI está para poder fiscalizar, não é? Porque também tem aí a sua missão. Mas isso não significa dizer que outros agentes não têm a ver com esses tais trabalhos. Estamos aqui a falar também do trabalho, por exemplo, da Polícia Nacional. Tem alguns trabalhos específicos que também devem fazer. Portanto, todos são chamados para poder fiscalizar, mas aqui a responsabilidade cai mais para o IGAI. Por isso é que é uma das áreas que está a tentar ser, portanto, o presidente também tem um foco para essa instituição, porque ele tem um pendor muito importante naquilo que é o nosso país. Portanto, há uma necessidade para poder organizar esta casa. Ok. Doutor Laurindo, para terminar, que mensagem deixa ao Estado face à problemática, sobretudo, da cidade da China? Bom, primeiro é que o Estado angolano deve se livrar da dívida com a China. Só assim estaremos independentes e livrarmos-nos dos abusos, falta de respeito dos chineses. Audio Jungle.